Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio 46 do nosso podcast O Pai Old School. O meu nome é Rafael Henriques e hoje nós vamos falar de um assunto um tanto espinhoso, né? O assunto de hoje é por que o divórcio não deveria ser uma opção. E eu sei que parece muito chocante, parece muito chocante para a maioria das pessoas esse tipo de título. Eu espero que sirva para atrair bastante gente para ouvir isso aqui, porque o que eu quero fazer aqui é uma reflexão baseada Na verdade, não é nem no livro, né? Baseado no primeiro capítulo de um livro do Chesterton, que ele chama A Superstição do Divórcio. Ele vem fazendo algumas ponderações, na verdade são vários artigos soltos, né? Acho que ele fez uma série de artigos para um jornal na época, e isso acabou sendo compilado num livro, e aí esse livro fala sobre algumas coisas sobre matrimônio. Então, eu queria trazer aqui essa visão, porque também, ultimamente, o mundo das celebridades do Instagram está meio baqueado, né, por conta do que aconteceu com a Lara Nesteruk, né? E a Lara Nesteruk é uma pessoa que sempre advogou nesse sentido, de que sair não é uma opção. E eu acho muito engraçado quando as pessoas veem o que aconteceu com ela e falam assim, ah lá, tá vendo? Ela tá sendo contraditória. É que, na verdade, ela não saiu, né? Na verdade, tudo que aconteceu com a Lara, não sei se você acompanha ela, eu também não sou público dela, a minha esposa segue ela mais e curte as coisas e assina o arquivo dela, né? Eu acabo vendo umas coisas por tabela, mas uma coisa que eu sei sobre a Lara é que os princípios dela saíram nessa ocasião do divórcio dela completamente inabalados, porque ela, primeiro, ela não moveu uma vírgula do que ela disse, segundo, ela cumpriu o que ela sempre falou, só que, na verdade, acho que o marido dela, o ex-marido dela, que fez 1 milhão de coisas criminosas, inclusive. Então, a coisa é que ela saiu mais fortalecida desse negócio todo, né? Então, eu queria falar um pouco sobre essa questão do divórcio, mas antes disso, a gente precisa falar do matrimônio, né? Afinal de contas, ninguém em sã consciência se casa já pensando em divorciar, né? Não é um contrato que tem, né, um contrato de prestação de serviço que tem ali uma data para encerrar, né? Não, contratar um empreiteiro aqui para fazer uma obra de 8 meses e aí depois a gente passa para a próxima, então não funciona assim. Mesmo para as pessoas mais, digamos assim, modernetes, né? Também não funciona assim para quase ninguém, a não ser para pessoas que têm algum problema psicológico, né? Geralmente as pessoas não pensam em se juntar com pessoas para que daqui a X meses ou anos a coisa, né, cada um vá para o seu lado. E a gente precisa, a primeira reflexão que o Chesterton traz nesse livro é tentar definir o que é um matrimônio, né? Porque você precisa definir o que é um matrimônio para você começar a falar de divórcio, porque senão não faz sentido, uma vez que o divórcio é o encerramento do matrimônio. Então, assim, ele começa falando que o matrimônio, antes de qualquer coisa, ele é uma promessa, ele é um voto. E aí falar de voto hoje em dia é muito, muito estranho, porque remete à festa da democracia, né? Votar e tal. Um voto, na verdade, eu fui buscar isso, né? A gente é tão alienado em relação a coisas tradicionais, né? Que eu precisei buscar a definição de voto no dicionário para trazer aqui para vocês, porque eu também não tinha. Você sabe o que é mais ou menos, mas você não tem uma definição clara, né, essas coisas mais tradicionais. Um voto é uma promessa solene feita a uma divindade. Isso é um voto. Tá? Então, o que é um matrimônio? Você está proferindo um voto, que é uma promessa, diante de Deus. Né? Pode ser, se pensar até em culturas pagãs, era sempre diante de alguma divindade, né? Mas hoje em dia a gente geralmente fala de Cristo, né? Deus, o Deus monoteísta, o Deus único, né? A Trindade. Só que esse voto, ele não é só esse tipo de voto, né, que existe, o matrimônio. A gente teve contato em algum momento, talvez em alguma aula de história, ou algum filme, alguma coisa, a outros tipos de votos. E esses votos podem ser votos de cavalaria, por exemplo, que vão juntar guerreiros numa causa, né? Você
profere os votos, você faz parte daquela cavalaria, dos guerreiros e tal, os grandes cavaleiros, né, da época medieval e tal. Você pode ter votos de pobreza, que aí também está ligado a talvez questões de monges, né, frades, não sei bem como funciona, mas pode estar ligado a isso. Voto de castidade, onde a pessoa escolhe se preservar até realmente o matrimônio se concretizar. Tem votos de silêncio também, que podem acontecer também. Isso tudo, de alguma forma ou de outra, está apontando para alguma divindade, né? Os cavaleiros, eles defendem a honra do rei, que é o representante divino, né, na Terra. O voto de pobreza geralmente é feito por monges, frades e tal, também voltados para Deus. A castidade é a mesma coisa, até você finalizar aquele processo do matrimônio. O voto de silêncio também está muito ligado a isso, a monges. E aí, como é que a gente consegue definir uma coisa do tipo voto, né? O voto, antes de ser um pacto entre pessoas, ele é um pacto seu com você mesmo. É uma promessa que você faz com você mesmo. Quando você entra para uma cavalaria real, você promete dar a vida pelo rei. Né? Quando você faz um voto de pobreza, você oferece aquele sacrifício a Deus. Eu imagino que seja, né? Não sei, sou um grande entendedor disso, mas eu imagino que seja uma espécie de oferenda da sua vida em prol de servir a Deus daquela forma ali, daquele jeito. O voto de castidade é a mesma coisa. Você está prometendo para Deus que você só vai confirmar aquela união depois que a coisa estiver sendo feita, né? A solenidade tiver sido feita. Aí você pode falar assim, Rafael, mas as pessoas se casam também com pessoas muito ruins, né? Então você faz um voto às vezes errado, e aí precisa divorciar, né? Porque é uma pessoa ruim, que não vai te acrescentar em nada e tal. Eu falei, então, você está me dizendo então que as pessoas estão prometendo para si mesmas se doar, se entregar, se dedicar e devotar a sua vida nisso para pessoas muito merda? Então, na verdade, o problema desse ato, né, não é o matrimônio. O problema é a falta de noção na hora de escolher uma pessoa. E a falta do próprio voto da outra pessoa para com você. Porque o voto ele não é unilateral, né? Quando tem o casamento, as duas pessoas leem o voto, né? Pelo menos costumava ser assim, tem muito tempo que eu não vou em casamento. Mas aí tem algum momento que o noivo pega lá e lê um papelzinho lá com os votos, e a noiva também lê o papelzinho com os votos. Então, assim, primeiro de tudo, a questão do critério de seleção de uma pessoa para você definir, para dividir a vida com você. Isso não pode ser feito igual aquela maquininha do Garra, né? Que você aperta um botão e pega um ursinho qualquer que está ali no meio e foda-se. Cara, isso é muito, muito sério. E esse tipo de coisa, a gente está muito, muito enrolado hoje em dia, né? Nesse assunto. As pessoas estão escolhendo pessoas muito ruins para dividir a vida. E uma das coisas que mudou a minha vida foi entender que a escolha mais importante da sua existência, mais do que trabalho, mais do que onde você vai morar, mais do que o que você vai fazer em relação ao seu pai que te trata mal, mais do que o que você vai fazer, enfim, qualquer escolha que você possa ter, a mais importante é a da sua esposa. Quem vai ser a mulher responsável por tocar a vida com você? Que vai chegar uma hora que vai ter aquela mentalidade assim, nós dois contra o mundo, né? Porque quando as coisas estão indo muito bem, que tá tudo muito legal e tal, é beleza, aí é de boa, aí qualquer pessoa meio que serve, né? Assim, quando tá tudo bem, qualquer pessoa é boa. Mas quando você tem uma série de dificuldades e os filhos estão, né, são dificuldades, né, principalmente no começo, estão muito novinhos, você vai precisar olhar para essa pessoa, a pessoa olhar para você, e aí você vê aquela sensação de nós dois contra o mundo. Tipo, é isso, eu tô aqui, você tá aí, e nós vamos junto e vamos pro pau e foda-se. E vai ser isso. Essa mentalidade, ela só é possível
se você escolhe uma pessoa decente, uma pessoa correta, uma pessoa honesta, uma pessoa justa. E aí, sem essas abstrações muito piegas, assim, de filmezinho de sessão da tarde, sabe? Pessoas botam em prioridade umas coisas tipo, romantismo, sabe? Umas coisas assim muito de novela, sabe? Eu acho que essas novelas da Globo foram criando um imaginário terrível, terrível, terrível. E aí o jovem hoje em dia gosta de falar que não assiste novela, mas ele assiste coisa 200 vezes pior em termos de imaginário, né? Em termos de moldar o imaginário. O imaginário dele fica completamente destruído, muito mais do que se estivesse vendo só novela. Então, esse é um ponto que eu acabei abrindo um parênteses para falar disso, mas a questão é a seguinte: o casamento, o matrimônio é um pacto seu com você mesmo, primeiro de tudo. Segundo, esse pacto ele vai se juntar ao pacto de uma outra pessoa, e aí homem e mulher vão se tornar uma só carne. Esse é o ponto cristão da coisa, né? E aí o Chesterton, ele também tem uma frase que é maravilhosa, que não é exatamente com essas palavras, mas o sentido é esse, que o casamento é uma batalha da qual o homem honrado nenhum deve se esquivar. E aí, dá para pensar também na questão da batalha, você pensa num corpo de exército, né? Dos votos que aqueles caras fazem para estar ali também. E numa batalha, os votos eles permanecem, mais até do que fora dela, né? Então, na derrota ou até na desgraça completa, o voto continua. Então, assim, vamos dizer que a gente precise... vamos divorciar e tal. Você está quebrando não só o seu voto, mas o voto que você fez para outra pessoa, né? O seu com você mesmo e para outra pessoa. Uma pessoa que desfaz votos, ela parece confiável para você? Eu não estou fazendo nenhuma crítica específica para alguém, tá? Eu estou só fazendo uma reflexão baseada no raciocínio que a gente criou aqui. Uma pessoa que faz e desfaz votos, né, como se fosse uma coisa qualquer, ela parece confiável para você? Se a pessoa acha que é normal que as pessoas fiquem casando e divorciando, e casando e divorciando, e casando e divorciando, em busca de uma felicidade que é uma felicidade muito rasa, muito bobinha, e fugindo da profundidade da coisa, que é o nós dois contra o mundo. Independente da felicidade ali, do gostinho de felicidade mais raso, mas buscando uma coisa mais profunda, de longo prazo, e que transborde nos filhos. Que eles tenham isso como referência. Se a pessoa não honra o próprio voto de que ela prometeu que ia ser assim, né? Que ia buscar o longo prazo, que ia ser para sempre, que ia ser na saúde, na doença, geralmente tem essas frases, né? Se a pessoa não honrou isso daí, por que qualquer pessoa do mundo deveria confiar nela para qualquer outra coisa? É uma reflexão que eu trago aqui, que ela parece um pouco dura, e é mesmo. Mas afinal de contas, a gente está aqui num podcast do Pai Old School, e eu estou tentando voltar algumas coisas da tradição que sempre funcionaram, para que a gente tenha um pouco mais de substância na hora de entender isso. Então, no dia a dia, no episódio passado, eu falei sobre a abstração do homem ideal e como isso pode ser usado para você lidar no dia a dia, né? Para tomar decisões e tal. E aí serve a mesma reflexão. No cenário ideal, onde você fica casado com a mesma pessoa através de todas as dificuldades, todos os problemas, as duas pessoas dispostas a serem os melhores maridos e esposas possíveis, porque isso é importante. Afinal de contas, qual que é o sentido de estar junto se não for para isso? Não faz o menor sentido. Então, se você tem duas pessoas que estão dispostas a isso e elas conseguem desbravar, né, as batalhas ali, mantendo o voto que elas tiveram, isso é uma espécie de idealização hoje em dia, né? Hoje em dia a gente imagina isso como uma coisa assim muito fora da curva. E que tal se a gente usasse essa abstração para tentar jogar isso para a vida prática, né?
Por que a gente não pode tentar levar isso para o dia a dia? No final das contas, é uma coisa que eu falo muito com a Perla aqui. Ela tem algumas reclamações em relação a mim, principalmente em relação à forma de falar, assim, de ser meio grosso, de ser meio bruto e tal. E eu falo com ela sobre essa questão, sabe? Tem horas que a gente precisa tentar tirar um pouco dessa névoa, assim, do que tá na superfície, sabe? Às vezes uma coisa ou outra que eu sou meio bruto, às vezes uma coisa ou outra que ela é muito distraída, então às vezes uma coisa ou outra que é importante para mim e ela deixa passar, ela não lembra, ela não presta atenção. Esse tipo de coisa que vai acontecer no dia a dia, afinal a gente tem um monte de coisa para lidar, isso acaba sendo muito, muito periférico, né? Então, quando a gente tenta idealizar a coisa igual a uma novela da Globo, qualquer coisa que aconteça de ruim vai ser um problema. Agora, se você pensa no voto que você fez para você mesmo e para outra pessoa, aí pode acontecer praticamente qualquer coisa. Praticamente qualquer coisa. Que no final das contas aquele voto vai servir de direção, vai servir de norte para que as coisas passem e melhorem, e aí mais para frente vocês vão colher os louros daquilo, né? Então é isso que eu queria falar. Já até me estendi mais do que o roteiro que estava programado, mas faz uma reflexão sobre isso. Talvez você esteja com algum problema no casamento, talvez isso bata bem no peito de alguém que esteja ouvindo isso, está passando por dificuldade, está pensando em, sei lá, sair de casa, sei lá. Dá uma repensada se o voto que você fez não vale a pena, a ponto de tentar engolir isso um pouco e tentar assumir para você a responsabilidade de tentar virar um pouco essa chave, de tentar reverter a situação ruim que pode estar acontecendo e tentar ajustar isso tudo da melhor forma. Porque, afinal de contas, não é um matrimônio, um casamento não é um contrato de empreiteira, né? Não, eu tenho aqui uma máquina de roçar capim e você tem uma necessidade de roçar capim. Então a gente faz um contrato e aí eu faço o serviço e aí depois a gente vai cada um para um lado e aí eu contrato um próximo serviço daqui a pouco. Então, é isso que eu queria deixar aqui para reflexão de vocês. Muito obrigado e até a próxima.